200. Não, tá doido? Também aí eu pedia para sair. Tá doido? Mas adivinha. Gente, 91. Só da biomedicina? Só biomedicina. Ah, tá. Tô falando só da biomedicina. E aí, qual que é o problema que a gente está tendo? Tem aluno que não está conseguindo orientador. Né? E é até plausível a gente entender por que não está conseguindo, né? Porque com 91 TCCs rodando, não vai ter professor para esse tanto de gente. Então, uma opção, né, às vezes é tentar agregar aí, fazer algumas duplas, porque tem professor que está com 16 TCCs. 16, gente, é quase que insano. Não tem como a pessoa nem orientar, né? Então, eu estou falando isso que caso vocês, né, tenham outras pessoas aí que consigam fazer com quem está sozinho, ou até em trio, o ideal seria isso, tentar agregar aí. Porque os professores não estão aceitando mais. Então, a gente está tendo um problema sério para conseguir orientador para alguns alunos. Né? Então, nós vamos ter que tentar ver aí o que a gente faz, se consegue juntar com alguém que vocês conhecem, né, que queira, que tem mais ou menos o mesmo interesse. Nossa lá, amiga, tanto de ração que tem aqui hoje, pelo amor de Deus. Ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? Quem que é o ração mesmo? Eu tô aqui, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, então vamos começar. Hoje, ficou alguém para apresentar hoje? Acho que ficou um grupo. Ficou meu grupo. Isso. Que ia apresentar sobre o tema depois. Que ia apresentar sobre o resumo, né? Ou sobre a formatação da revista. Não é isso? Vocês já chegaram aí, todo mundo? Lohane. Ô, Cláudia, vai Oi. ser eu e mais uma outra aluna que vai apresentar. Não sei se ela já entrou. Letícia, se eu não me engano o nome dela. Aqui não tá, não. Quem entrou é quem tá aqui, ó. Deixa eu ver lá se alguém tá na sala, que tá lá no portal. Eu vou ter que sair daqui, tá? Eu acho que... Não sei se vocês vão sair. Esse é o problema. Eu só consigo entrar em outra reunião se eu sair dessa. Eu tô com medo de sair e aí a sala fechar. Deixa eu ver. Não, eu vou só sair. Acho que tem como só eu sair. Tá? Então, fiquem atentos. Se fechar, alguém me manda mensagem aqui. E eu tenho que atribuir. Eu vou atribuir para alguém aqui o... Atribui para 1 milhão de rações. Não tem jeito. Se eu atribuir... Não vai ser certo. Não vai ser uma ração certa. Não, com certeza não. Eu vou... Ô, Ágata. Cadê a Ágata? Eu aqui. Eu vou atribuir para você e quando voltar, você me devolve, tá? Bom. Ai, meu Deus. Lá o Luz não vai embora, não. Eu vou ver aí que tem coisas que eu só consigo fazer quando eu sou a anfitriã. Ah, então você já me devolveu. Já, ok. Obrigada. Não tinha ninguém lá. Então, significa que todo mundo
tá aqui, né? Porque semana passada acho que tinha 40 e tantas pessoas aqui na sala, mas pode ser que muita gente não venha hoje. Ô, Lohane, você quer ver aí se dá para apresentar ou você quer esperar? E eu posso ir olhando o TCC das pessoas Cláudia, que a Letícia, pelo que eu tô entendendo aqui, eu acho que ela deve ter entrado na sala errada, mas eu acho que ela já Eu tá tô tentando. aqui, gente. Ela é Hassan. Ela é a Hassan também. Ai, Desculpa. meu Deus. Peraí, tô aqui. Vou mudar. Não, dá pra apresentar assim, porque vai ser eu e ela a apresentação. Então tá. Então, gente, deixa eles apresentarem, e aí depois, hoje, quem que nós temos? Ó, nós temos Andresa e Giovana, que vai mostrar hoje, Bianca, Bruna e Daniel, Edson, Gabriel, Gabriela, Karina e Rafaela, Larissa Caroline, Mariana Eduarda e Maria Clara e Rafaela. Então, na realidade, não é apresentar, né? Porque com O essa grupo turma toda, você hoje vai não apresentar. tá meu grupo, não, do meu grupo de TCC, não é minha apresentação hoje, não? Porque a gente Do programou, TCC? porque a apresentação seria hoje também. Qual que é seu grupo? Gabriela, Isabelle e Lohane. Que está sendo orientado pelo É Cleiton. hoje também. Ah, É tá. hoje também. Eu devo Não, ter pulado. beleza. Tá. Quem vai espelhar a tela é o outro menino, tá? Que a gente está sem Cláudia. contato. Oi. Eu posso perguntar uma coisa antes de começar as apresentações? É uma dúvida. Porque eu queria saber, minha prima, ela tem acesso ao portal CAPES. Só que lá, eu não entendo muito bem, mas parece que ele é meio restrito, assim, o acesso. Uhum. Se eu conseguir artigo lá, eu posso usar? Claro. Claro. Mas, Você assim, só não... eu tô usando, eu tô tendo acesso a ele porque ela tem. Aham. Assim, eu não tenho. Não tem problema, não. Só que Não, né? você não... você só não vai colocar que você tem restrição. Por exemplo, porque no portal CAP você tem acesso a artigo que seria pago. Mas lá tá gratuito. Então pode, não tem Mas aí problema eu vou nenhum. colocar aqui no meu... Não vai ser uma exclusão, um critério de exclusão, artigo pago, né? Isso. Uhum. Não vai ser, né? Não. Aí você deixa aberto. Tá bom. Né? Ok. Muito obrigada. Então, gente, olha só. Ô, gente, eu tenho que ver as datas aqui, porque todo mundo está querendo apresentar hoje, eu tenho que mais ou menos olhar as datas, porque se eu ficar deixando todo mundo apresentar hoje, vai ter uns 300 hoje e eu não consigo ver de ninguém. Então, na realidade, não é apresentar, é me mostrar e aí a gente vai discutindo algumas coisas. Então, vai lá, Lohane, apresenta aí para a gente começar com os TCCs, que hoje vão ser uns 15, pelo visto, pelo que eu tenho na minha planilha aqui. Ô, Gabriel, vai dar para você espelhar aí? Você tá conseguindo? É outro Hassan. Outra raça. Então, gente, olha só, prestem atenção para... Uai, eu não estou vendo nada. Ah, vi. Preste atenção que eles vão trabalhar com a formatação da revista, porque na última vez, né, a última aula, era a formatação de como fazer uma introdução, etc. Né? Então, eu não sei se vocês chegaram a pegar um artigo de exemplo, né, mas se não pegaram, eu vou falando aqui. Então, pode apresentar, por favor. Boa noite, meu nome é Letícia e nós vamos apresentar sobre a formatação da revista. Pode passar. Os integrantes são Beatriz, Bianca, Carolina, Gabriel, Gabriela, Isabelle, Kelly, Letícia, Lohane e Priscila. As citações, nós temos a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a citação direta. A citação direta, ela é quando se transcreve textualmente parte da obra do autor, ou seja, você
praticamente copia e cola no seu artigo. A citação direta... Então, deixa eu fazer uma parte. Isso não é o mais indicado para um artigo científico. Sim, tá? Isso. Então, ninguém vai usar a citação direta, que é você copiar e colocar entre aspas e transcrever ali o que o autor falou, tá? Isso. A citação direta, ela é dividida em citação direta curta e longa. A curta é quando não ultrapassa 3 linhas, elas fazem parte do texto, mas, não, mas precisa estar entre aspas, que no caso é o que a professora falou, tem que estar sempre entre aspas. E a citação direta longa, ela também precisa estar entre aspas, só que ela possui mais de 3 linhas. Elas são destacadas com recuo de 4 centímetros, a fonte tem que ser de tamanho 10 e não se utiliza aspas. Desculpa, a longa não utiliza aspas. Deve ser deixado um espaço entre 1,5 entre o texto e a citação, e no final ela deve ser acrescentada deve ser acrescentado o nome, o sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página. Pode passar. A citação indireta é quando se expressa a ideia de outro autor, mas você não copia, né? No caso que é da direta. Você transcreve com suas próprias palavras. E mesmo assim, o autor deve ser citado entre parênteses, né? Com letra maiúscula, mais o ano da publicação. E aí, cuidado que a revista não aceita, o tipo de citação da revista não é com página. Então, essa parte não é válida. Pode avançar, por favor. A gente colocou aí que é opcional, não? Mas na revista não. É isso que eu estou falando, que eu pedi para vocês olharem da revista. Eu quero que vocês falem só o que a revista aceita. Só isso. Então, na hora que isso aí está certo, o que vocês estão falando está certo. Está correto. Só que a revista não é assim. Ela não coloca a página. Tá? Uhum. Não, beleza. Pode passar. A citação de citação, ela é quando se faz uma citação extraída de uma fonte da qual a gente não teve acesso direto, né? No caso, não se deve fazer uso constante desse recurso, porque não costuma agradar os examinadores, né? Dos Exatamente. projetos científicos. Então, e assim, mesmo assim... Desculpa, pode falar. Citação de citação, gente, é aquele APUD. Deleta isso também. Isso também não é legal. É o que ela falou. Evita usar. E mesmo assim tem que colocar o sobrenome do autor, né? Se for usar com a data da publicação. Isso. Pode passar. Então, tá com o zoom, tem como diminuir o zoom? Para mim, tá com... Para mim tá ótimo. Não, agora deu. Eu acho que foi eu clicando aqui no meu celular que editou. Então, eu vou falar um pouco sobre as citações de tabela, né? As tabelas, elas são muito utilizadas no artigo. Como semana passada a gente viu, a gente utiliza ela como recurso, assim como o gráfico. Mas a tabela, ela é mais... assim como o quadro, porém a tabela ela é mais utilizada. Elas são utilizadas para exposição de dados estatísticos, para facilitar a leitura e para ser uma leitura mais rápida, mais dinâmica, que você consegue ali achar o dado que você está procurando com mais facilidade, né? O número, ele é utilizado quando existe 2 ou mais tabelas, então você vê aí no desenho que está escrito tabela 1, então se você tem mais de uma tabela, você precisa especificar a tabela 1, 2, 3, ele tem que ser em ordem sequencial, utilizando algarismos arábicos, né? Árabes. Deve estar presente no topo, antes da palavra, antecedendo a palavra tabela. No caso aí, tá tabela 1, mas na minha pesquisa estava tabela, aí eu não sei se dá alguma
Na revista é do jeito que está aí. Inclusive, Tabela. Isso é um exemplo que eu coloco lá dentro da revista. A única coisa que está aí que mudou para a última edição, o et al. É itálico. Tá? Ele deixou de ser há um tempo e ele voltou a ser novamente itálico. É o tal sim. da normatização. Né? Essa tabela aí, gente, ela está certa. Na realidade, foi um TCC que eu orientei. Então, está lá o título da tabela. Você consegue pegar essa tabela, gente, vocês não precisam nem ter o texto. Olha lá. Identificação dos casos confirmados para HIV nos anos 2013 e 2014 no estado de Minas Gerais. Então, você pega a tabela, você consegue ver os casos confirmados, né, a porcentagem de casos que foi confirmado. Acabou. É assim que a tabela tem que ser. O título tem que ser muito claro. Né? Vocês conseguem olhar para essa tabela e conseguem saber o que a tabela está querendo falar. Aí, o título ele vem logo depois da numeração, né? Aí você põe o número da tabela. O título, esse título ele tem que ser claro, né? Tem que facilitar o entendimento. Ele tem que ser conciso, ele tem que ser objetivo, sem muito florear muito, tudo para facilitar o entendimento. Porque a função da tabela é ter uma compreensão fácil, para indicar o conteúdo que está sendo apresentado ali, já desde o texto, né? Ele fica localizado no topo da tabela e utilizando letras minúsculas, não pode ser utilizado letras maiúsculas. A estrutura, ela é composta por o que é a natureza do fato, como que é a análise do fato, onde que é o local do fato e quando que é a época do fato. Então, aí na tabela, a gente tem o que é a identificação dos casos, como, como eu acho que não está aí, nessa tabela não tem o como, mas onde que é em Minas Gerais e quando que é de 2013, 2014, que é o ano. Aí eu só não consegui localizar o como. Mas depende do objetivo da tabela. Porque, no caso, essa tabela não queria mostrar o como. Ele só queria mostrar o número de casos confirmados. O número de casos suspeitos. Não, isso aí é qualquer tabela. Não precisa ter o como. Por que eu vou colocar o como aí se eu quero só identificar o número de casos? Não precisa do como. Entendi. A moldura ela deve estar alinhada nas margens do texto, compostas por no mínimo 3 traços horizontais, separando o topo, o cabeçalho e o rodapé. Isso é uma grande diferença entre a tabela e o quadro, que o quadro ele tem essa estrutura dele, ela é fechadinha, né? O quadro ele tem as laterais fechadas, formando colunas. O espaçamento entre a tabela e o texto deve ser de 2 entrelinhas e a letra deve ser a mesma utilizada no texto, que está acima, respeitando as regras gramaticais e o espaçamento. O cabeçalho, ele é a parte superior, né? Que ele vai informar os dados que está sendo apresentado, igual aí tá ano, caso... Deixa eu ver. A fonte, na primeira linha do rodapé, que é essa parte aí, fonte, granada e tudo, a fonte fica sempre no rodapé com o nome do responsável e os dados numéricos. O quadro, ele se diferencia, igual eu disse, né, por apresentar um teor esquemático e descritivo. O quadro também, a tabela, ela é algo estatístico e o quadro é algo descritivo. No caso, o quadro vai falar como se fosse em forma de texto e a tabela em forma de números. Pode passar. As figuras têm a função de no caso, as ilustrações, né? Ela tem a função de facilitar o entendimento do texto, podem ser apresentadas em formas de desenhos, fotografias, gráficos, mapas, esquemas, fluxogramas. Esses são os que a gente mais usa, mas tem muitos outros, pinturas, né? Tudo que seja de cunho ilustrativo. É necessário que seja referenciada no texto
Então, se você estiver fazendo um texto e tiver uma figura abaixo, aí você vai colocar no texto, entre parênteses, figura 1. Aí, o mais próximo possível de onde você citou essa figura no texto, você precisa colocar essa figura para poder não desvincular, né, muito o raciocínio da figura com o texto. Deve conter numeração sequencial, igual a tabela, figura 1, figura 2, com espaçamento entre linhas, e quando ela for extraída de um documento que já foi publicado, é necessário ser indicado o sobrenome do autor e o ano na parte inferior, que no caso seria onde a gente coloca a fonte, né? Pode passar. Pode passar, por favor. Isso. As palavras de resumo. O resumo está localizado no início do trabalho, podendo ser antes ou depois da bibliografia. Deve apresentar o conteúdo do trabalho de forma completa, impessoal, no caso, normalmente, né, em terceira pessoa, e objetiva. Muitas vezes pode ser denominado de abstract, porque é muito utilizado também a tradução inglesa nos textos, mesmo quando são produzidos em português, normalmente é utilizada uma versão inglesa também. Esse abstract ou resumo, ele contém de 200 a 300 palavras. Então, vou parar e chamar a atenção. A revista é no máximo 250. Ah, sim. Tá? Então, se passou de 250, eu já vi banca tirando ponto por conta disso. Então, vocês vão lá e contam as palavras, né? Eu acho que tem uns sites, né, que você coloca o texto e ele já te dá Não, no Word mesmo você consegue. Tem contador de palavras, E aí, normalmente, né, a tradução que você vai fazer, se você está fazendo seu texto em português e você vai colocar uma versão traduzida, normalmente esse idioma é o idioma mais utilizado nas suas fontes. Então, se você é uma pessoa que escolheu utilizar mais artigos em inglês, porque normalmente na área da saúde se tem mais artigos em inglês, então você vai fazer uma tradução em inglês. Se você, por algum acaso, resolveu que a maioria dos seus artigos vai ser em francês, o ideal seja que seu artigo seja traduzido para francês, por mais que em inglês seja o mais comum, por a gente ter um conteúdo mais rico, principalmente na nossa área. O idioma, inglês é o predominante, né? E em seguida dele é o espanhol. Pode passar, por favor. Os elementos de texto. A gente tem, em um artigo científico, principalmente 3 elementos: pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os pré-textuais, ele é o primeiro elemento, ele é o título expresso em português em tamanho de fonte 16 e em inglês no tamanho 14. Então, muda de acordo com a tradução, se for em português 16, se for em inglês 14. Ele deve ser breve e inspirado no objetivo geral. Então, quando você for montar esse título, o ideal é que você vá, pelo que eu entendi, né, que você vá até o objetivo geral para você tirar o embasamento do que você está falando no seu texto, para o seu título já dar uma prévia do que você está dissertando ali durante Isso. todo. Isso não mesmo. deve botar ponto final no título. O título ele não deve conter ponto final. Evitar colocar abreviatura no título, só se realmente a abreviatura não tiver outro jeito, mas o ideal é que não se use abreviatura no título, tá? Só um minutinho, Cláudio, só isso. Espera aí que eu perdi aqui a parte que eu estava, só um minuto. Ô, Cláudia, eu vou ter que abrir aqui no meu computador, aí eu vou só
Eu não sei, eu não vou conseguir acompanhar pelo slide o computador, porque eu vou ter que abrir aqui no computador, mas aí vai dar para acompanhar, porque aí só está em tópico. Aí é negócio, porque eu acho que não sei para onde foi parar a outra parte. Só um segundinho que eu tô abrindo aqui. Achei. Então, os elementos pré-textuais, né? Eu já falei da fonte. O título e o subtítulo ocupam as linhas iniciais do documento, do lado da logomarca da revista. Deve estar centralizada em negrito e efeito versalete. Aí, se aplica agora essa nova fonte que você falou, aí troca o versalete ou continua? Não, continua versalete. Ah, tá. Se houver um subtítulo, né, ele deve ser separado do título por 2 pontos. Logo após o título é inserido o nome dos autores na fonte 12, com espaçamento de 1.5. Os nomes devem ser em negrito, centralizado na fonte 12 também, separado por ponto e vírgula. Para cada autor, deve apresentar titulação máxima, no caso, o grau de escolaridade máxima, né? O doutor vem primeiro, né? E deve ser apresentado isso, o doutor, o mestrado. Na realidade, vamos pensar, tá? Eu estou abrindo a página da revista aqui, que eu vou compartilhar um artigo aqui, só para vocês entenderem. Vou compartilhar um de revisão, que aí fica mais fácil vocês entenderem aqui, né, o que ela está falando. E aí eu vou compartilhar aqui, porque tudo isso que ela está falando é de extrema importância. E que as pessoas erram muito. Vocês estão vendo aí? A minha tela? Sim. Sim? Ai, meu Deus, esse negócio não sai daqui. Ai, que coisa. Então, olha só. Aqui, olha, aqui em cima tem que vir. Eu vou tomar o seu lugar, Lohane, só para ficar mais fácil, tá? Porque eu estou com medo de não dar tempo. Então, eu vou só tomar um pouquinho seu lugar, que eu acabo aqui, eu vou mostrar tudo em cima desse artigo aqui. Então, vem aqui, ó, você tem que colocar o que é o seu tipo de artigo. Aqui, o título, né, em versalete, em letra 16, tá igualzinho lá, é só você escrever por cima. Aqui o título em inglês, e aqui vem os autores. Os autores, a gente numera, né? O asterisco vai vir só para o autor que vai fazer a correspondência, caso alguém queira conversar com o autor. E aqui vem qual que é o maior título do autor, depois vem de onde que ela vem, né? E aqui vem os outros autores. Então, tem graduado, tem aqui mestre, tem doutor, né? Aqui embaixo, então, vem o resumo. Vocês estão vendo que o resumo, ele não precisa vir escrito assim, introdução, mas ele tem uma introdução. Puxa. Não está aparecendo. Não está aparecendo, não, professora. Vocês não estão vendo nada? Não, a gente está com os autores e o título. É porque deve estar demorando. E agora, apareceu? Não. Então, deixa eu interromper isso aqui. E agora? Sim, agora. Então, olha só. Aqui vem uma introdução, vem depois falando, o objetivo desse estudo foi analisar as evidências sobre o cuidado de enfermagem, tanana. Depois vem a metodologia, trata de revisão integrativa realizada nas bases de dados tais, com os descritores tais, na língua tal, disponível no período tal, né? Então, depois vem a leitura, daí vem os resultados, olha lá. Após a leitura analítica das obras, foram selecionados 13 artigos, que aí, bom,
Depois vem concluímos, vem a conclusão, né? Depois vem a introdução, que todo mundo já, né? Que aí já é textual mesmo, não é pré-textual, é textual, né? Então, vem a metodologia explicando aqui. Lá fizeram uma tabela, lá, descritores utilizados na busca nas bases de dados eletrônicas em 2018. Vem falando qual a base eletrônica, qual que é o descritor e tudo direitinho. Aqui está falando de critério de inclusão, exclusão. Depois vem um fluxograma, olha lá, falando como que foi a divisão, de como que ele chegou nos 13, né? Depois ele começou, aqui, ó, colocou aqui um quadro mostrando as características dos artigos que foram usados para a revisão, né? Isso aqui, gente, é artigo que está publicado lá. Dá para vocês pegarem para ter uma ideia de como que é. Então, às vezes, vocês ficam assim, me dá um exemplo. Aqui está um exemplo. Depois a pessoa vem discutindo. Então, eles vêm discutindo, gente, só os artigos que estão aqui, ó. Não pode discutir artigo que não está aqui, né? Então, tá lá, ó. Foi discutindo. Concluiu, né? Depois vem as referências. Então, o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, resumo, tem que ser no máximo 250 palavras. E tem o abstra, que é o resumo em inglês, como vocês estão vendo. Então, é importante que vocês, e aí eu chamo a atenção, para vocês pegarem um exemplo que está publicado. Que aí vocês conseguem imaginar como que vocês podem escrever o de vocês. Professor, Oi. então, nesse resumo, ele tem que conter o objetivo, metodologia e conclusão, tudo junto. Tudo tem que ter introdução, tem que ter objetivo, tem que ter metodologia, tem que ter resultado, tem que ter discussão e tem que ter conclusão. Entendi. Obrigada. Você só não precisa sinalizar assim, introdução, 2 pontos. Você pode ir direto. Entendi. Do texto. Tá. Obrigada. Uma dúvida também a respeito lá de quando a gente vai colocar o nome dos autores. A gente tem que colocar o nome do autor e, no caso, o seu nome depois, né? Não, o meu não. Não o meu está lá só de exemplo, não. O último nome é do orientador. Não, então, a gente tem que colocar? Tem. Tem que ser igualzinho eu mostrei. A única coisa que vocês vão tirar é recebido em, publicado em, só aquilo. O resto é tudo igual. Aí a gente coloca primeiro o nosso nome, depois o seu nome, e a gente coloca o número 1 no nosso nome e o número 2 no seu, não é isso? Só que o meu não entra, porque eu não sou orientadora. Ah, tá, vai colocar do orientador, entendi. Do orientador. Então, gente, meu conselho é, peguem um exemplo. Esse artigo aí, ele está bem feito. Tá? É de professoras da Universidade de São Paulo e está bem feito o artigo. Está bonitinho. Ele está disponível no Live, professora? Não, gente, ele está disponível na página da revista. Ah, tá. Entendi. Vocês não sabem onde tem a revista? Então é lá que vocês vão buscar. O modelo está lá. Eu não quero modelo velho, eu quero modelo novo, que está lá. A gente está em 2020, a gente vai usar o modelo de 2020. Tá? Gente, eu vou só pedir, então, para a gente começar aqui, para as pessoas começarem a me mostrar, tá, Lohane e Letícia? Obrigado aí pela apresentação. Eu só encurtei um pouquinho, porque eu tô com medo, porque são 10 pessoas que vão me mostrar hoje. Então, eu estou com receio de não dar tempo. De novo, então, Davi. Tá bom, obrigada. Tá? Então, vou começar aqui com... Gente, e aí todo mundo que vai me mostrar hoje, já prepara aí, né? Eu vou começar aqui com a Andresa e a Giovana. Elas estão aí? Professora, a Andresa acabou de mandar mensagem falando que ela já está quase chegando. Tá, então vamos pular. Então, vamos para a Bianca. Bianca está aí? Bianca Maria Santos, tá aí? Não é nenhum Hassan, não, né? Professora, se ela não tiver, deixa eu apresentar de uma vez, que eu já estou mandando. Peraí. Vamos à ordem aqui. É porque eu estou marcando quem não está apresentando.
Bruna e Daniel. Daniel tá aí? Tô. Então, vamos lá, Daniel. Então, vamos lá. Tá, seu título vai ser Glicação e Envelhecimento. Provisório. Tá. Tô Então, me pensando- mostra qual que é o seu objetivo. E serei só eu, Tá. o meu objetivo. Peraí, eu quero só o objetivo. Me conta qual que é o objetivo. Ah, tá. Eu vou descrever o processo de glicação e o papel dele no envelhecimento e vou propor tratamentos dentro da estética. Então, descrever como os produtos finais da glicação avançada têm relação com o envelhecimento, bem como demonstrar e propor alternativas terapêuticas para o tratamento da problemática. Isso. Ok. Peraí. Tá. E qual que é a metodologia que você vai usar? Revisão de literatura. Então, você vai pegar nas bases de dados Cielo e PubMed, esses descritores, produtos finais de glicação avançada, produto final da reação de Maillard avançada. Por enquanto, os descritores foram esses. Tá, e você conseguiu achar alguma coisa? Achei. Pouco, mas achei. Não, você vai... Não, porque com esses descritores você vai achar, mas você vai achar só a reação, você não vai achar voltado para a estética, não. Justamente. Aí eu estou com um pouco de dificuldade para fazer os descritores para achar os tratamentos, que vai ser uma coisa bem diferente, né? Então, eu estou te fazendo essa pergunta por quê? Gente, se vocês fazem a primeira busca e não acham muitos artigos, mude de tema, porque vocês não vão achar. Não adianta fazer uma revisão onde você encontra só 12 artigos. Isso não é revisão. Significa que ainda não existem trabalhos suficientes para se fazer uma revisão. Até que a quantidade de artigos eu achei, para falar da glicação. Só que assim... Mas volta no seu objetivo. E você não vai falar só da glicação. Não, então, a glicação com envelhecimento eu achei. Ok. Aí agora a parte dos tratamentos é uma outra parte. Aí vão ser outros descritores. Ah, tá. E aí você tem... outras coisas que já são muito bem propostas, tipo antioxidante, protetor solar. Então, você acha que tem suficiente, né? Então, tá. Então, volta lá na sua metodologia. Sua metodologia tem mais alguma coisa? Agora, os critérios de inclusão e exclusão. Tá, então vamos lá. Os descritores ainda está incompleto, né? Eu estou fazendo. Tá, não, ok, sem problema. Então, E inclusão. Eu usei um artigo de revisão para fazer a introdução, que você falou que podia só usar... Pode, só que ele não entra aqui, na sua metodologia. Você vai ter que... Eu posso falar que eu excluí os artigos de revisão. Pode falar. E tem que falar. Está faltando isso. Então, gente, isso aqui que eu estou falando para o Daniel serve para todo mundo, né? Ou seja, eu posso usar um artigo de revisão para construir minha introdução. Só que aonde que ele tem que constar? Lá na minha referência. Ele não tem que constar, ele não vai fazer número na minha metodologia, tá? Então, tem que ser exatamente assim, artigos originais, você delimitou aí, né, 10 anos, né, 2010. Não adianta falar assim, gente, nos últimos 10 anos. Se eu estiver lendo o seu artigo daqui a 10 anos, os últimos 10 anos vai ser em 2020 ou 2030, né? Então, na realidade, tem que colocar mesmo a data entre tal ano e tal ano, né? Idioma ok, inglês ou português. Então, você está excluindo artigos pagos anteriores a 2010, que não são relevantes com o tema proposto, porque você vai achar artigo que fala só de glicação, sem relacionar com envelhecimento.
E tem muito relacionado de glicação com diabetes, por exemplo. Isso. A maioria é sobre isso. Porque vem a hemoglobina glicada, né? Exatamente. Então, é mais por conta disso também, né? Então, se você, né, a de glicação com envelhecimento, eu tenho certeza que você ia achar mesmo, porque tem muitos artigos já feitos. E aí, a gente sempre tem que ter um plano B. Se por acaso você não achar, né, de tratamento, do jeito que você está pensando, aí você muda um pouquinho o objetivo e adequa o título. Porque no caso, quando eu for fazer os meus descritores, porque a parte da aplicação de envelhecimento, o meu trabalho já está até pronto, a introdução já está toda pronta. A Lívia já reviu e ela já me deu o feedback ok. Só que agora, para eu fazer o meu objetivo, que é demonstrar os tratamentos, eu vou ter que mudar completamente os descritores. Porque eu vou ter que pesquisar descritores como antiglicantes, vitaminas, antioxidantes, proteção solar. E aí eu posso fazer essa mudança radical do... Pode. Na realidade, você não vai fazer mudança, você vai adicionar. Ah, tá. É porque eu pensei que sempre o descritor tinha que ter, por exemplo, a parte da glicação junto com o tratamento. Eu tinha que embutir os dois em um só. O ideal seria. Inclusive, você pode falar que você usou os descritores separados e em conjunto. Entendi. Entendeu? Você pode juntar os dois também. E aí, talvez eu tentar a sorte de achar pelo menos um artigo dos descritores em conjunto. Exatamente. Então, você coloca isso quando você estiver escrevendo sua metodologia. Né? Os descritores foram usados separadamente e também em conjunto. Beleza. Tá? Então, é isso que eu preciso ver, gente, é saber qual que é o caminho que vocês estão fazendo. Porque isso eu consigo perceber, por exemplo, que o Daniel ele estava fazendo, ele está fazendo. Ele não simplesmente colocou no papel, não. Ele está me mostrando que ele conseguiu fazer e está rodando o TCC. Porque vocês têm muito pouco tempo. Então, quem ainda não começou a rodar mesmo o TCC vai passar apertado. Tá? Então, Daniel, tá ok. Aí tá tranquilo. E aí eu cheguei a fazer a tabela de descritores que eu comecei a fazer. E aí você pode... Super incompleta por conta desses probleminhas aí. Isso. Não, mas isso não é problema. Você está fazendo ainda. Seria problema se você tivesse que defender amanhã. Né? E aí outra coisa, depois você vai melhorar o título dessa tabela. Porque se eu olhar só... Faltou a data. Isso. Tá ok? Não, tá ótimo. Tô tranquila. Já está em andamento. Né? Então, gente, eu vou chamar... O Edson tá aí? Sim, só um minuto. Tá, Edson, quem que está te orientando? A Dani Bedete. Tá. Oi, quem me chamou? Cláudia, Isadora, quando é artigo de revisão, né, que acho que a maioria está fazendo, qual que é o mínimo de artigos que devem ser usados mesmo? No mínimo, as bancas têm reclamado às vezes disso, mas eles falam que no mínimo uns 15, 20 artigos. Isso a partir de uma seleção. Não é simplesmente você ir lá e escolher 15, 20, não. Ok. É você me mostrar de onde vieram esses 15 e 20. Ok. Obrigada. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Estudo comparativo entre tratamentos de indução para nefrite lúpica. É só um zero. Não. É só para ter uma ideia de o que vocês... né? Porque o título mesmo é a última coisa que vocês vão dar. Né? Então, pode ir. Deixa eu ver o seu objetivo. Então, realizar uma revisão integrativa sobre o tratamento de indução para nefrite lúpica. É tratamento para indução? Isso. Tá. É porque são feitos 2 tratamentos, o de indução e de manutenção. Eu vou falar só o de indução. Tá. Identificar o melhor tratamento para nefrite lúpica de acordo com os resultados obtidos na literatura. Identificar os prós e contras de cada medicamento utilizado para o tratamento de indução da nefrite lúpica. Ok. Me mandei. Deixa eu ver a metodologia.
Entrega de livre acesso, artigos originais, estudos experimentais, estudos comparativos, relatos de casos, idioma inglês e português, publicados no período... Ok. Então, o Edson já colocou aí que não são só artigos originais. Ele vai usar também relatos de casos, estudos experimentais. Isso também é possível. Né? Ele já está querendo, abrangendo mais. Então, uma coisa que ele colocou aqui é muito importante também. Você colocar, e aí, Daniel, por isso que é bom todo mundo ficar, né? Não apresentar e sair, porque eu posso lembrar de alguma coisa depois. Uma coisa legal de colocar é você excluir artigos que estão duplicados. Porque, às vezes, você encontra numa base de dados. Me manda aí que eu vejo. Espera aí, gente, tem alguém com o microfone ativado aí. Qual que é a base de dados mesmo, o Edson? Eu coloquei no próximo slide. Ela tem que vir antes, tá? Volta um pouquinho. Então, ela tem que vir antes. Eu tenho que saber qual que são as bases de dados. Então, para que você possa falar que estão duplicados. Duplicado em quê? Duplicado nas bases de dados. Então, você não... Aí você está colocando onde você não quer a nefrite. Isso é ótimo também. Que você está selecionando exatamente o tipo de nefrite que você quer. Né? Então, ótimo. Seu critério de exclusão tá legal. Uma outra coisa que não sei se você vai usar ou não, mas você vai pagar pelos artigos? Não. Então, de livre acesso. Você já colocou na inclusão. Então, tá ok. Deixa eu ver a tabela que você fez. Bom, essa tabela, ela está misturando resultado com metodologia. Né? Então, ela não é metodologia. Por que ela não é metodologia? Ela tem muito mais cara de resultado, porque ela já me traz números de artigos. E que, por sinal, está bem legal a forma como você montou. Né? Então, você pode alimentar essa tabela, mas julgar ela para resultados. Você só vai incluir na metodologia quais são as bases de dados e os descritores que você usou. E aí você pode economizar. Nessa tabela aí, você já pode começar com ela, né? A partir dos que você pode começar resultados e escrever a partir dos critérios de inclusão, né? E aí você vai para frente, tá? Você entendeu, Edson? Entendi. Sim? Então, assim, eu estou vendo também que você já procurou um bocado de artigo, e aí quem tinha me perguntado o número de artigos, é o que eu falei. Não adianta você me falar que você fez uma revisão com 27, mas se você me mostrar de onde vieram os 27 e que existiu ali um critério de inclusão e exclusão, você convence o leitor de que, por exemplo, que 15 artigos é o suficiente. Porque também depende um pouco do tema. Cláudio, Oi? eu também estou com uma dúvida, porque, assim, acredito eu que, parece até óbvio isso que eu vou falar, mas que tem que ser artigos científicos que eu tenho que pegar para fazer o meu artigo de revisão. Com certeza. Se eu pegar um livro, acho que essa pergunta é meio idiota, mas se eu pegar, tipo assim, não um livro didático, tipo assim, livro... Eu não sei como que chama, não é recreativo. Não. Livro informativo. Que você quer fazer? De onde que veio esse livro? Então, são ideias, assim, são livros que eu já li, é porque eu vou falar sobre educação sexual precária. Pois é, aí na hora que vier a sua apresentação, eu consigo pensar. Senão eu vou parar aqui e pensar. Né? Então, aí depende do seu objetivo. É porque como não é uma coisa assim, um artigo científico, eu queria saber só se eu posso usar ou não. Você pode, mas dependendo do seu objetivo. O que é seu objetivo? É avaliar os informativos em relação a uma informação correta? Pode. Você pode fazer. Eu já tive aluno, gente, que fez um TCC e ficou fantástico. Só que ele jogou estatística em cima, ele avaliando figuras de parasitologia que estão na internet, erros nas figuras. Você pode, Isadora. Você pode avaliar informativos. É uma forma de fazer um TCC. Tá? Então, pode. Gente, vocês podem fazer, a criatividade pode andar solta.
né? E ficou fantástico o trabalho deles, fantástico. Só que o rapaz sabia muito estatística, ele julgou tudo dentro de estatística, ele calculou o número de sites que ele tinha que usar, ficou fantástico o trabalho. E foi avaliando o quê? Figuras na internet. Né? E comparando com o livro texto. Erros que apareciam nas figuras. E erros que apareciam em órgãos importantes. Por exemplo, o Mas tirar CDC. como verdade, tipo assim, colocar aquilo como como uma verdade mesmo, né, no seu artigo, aí já não, né? Isso, aí, né, você vai só avaliar, né? Ok. Então, Edson, isso aí você vai julgar, então, para resultados, tá? Você pode apresentar seus resultados na forma de um fluxograma. Não tem nenhum problema. Não precisa ser escrito. Tá? E aí você está até colocando aí o porquê que você excluiu. Ficou legal também. Então, deixar desse jeito tá bom para ser como resultado. Tá. Aí você vai alimentando aí à medida que você for achando os artigos. Se tiver necessidade. Tá ok? Não, então tá tranquilo. Professora, então Oi. esse gráfico nesse artigo de revisão, ele sempre tem que ficar na metodologia? Não. Ou não? Eu acabei de falar que o dele vai para os resultados. Vai para os resultados. Isso Olha que eu lá, queria porque saber. já tem número. Tá, entendi. Tem número, significa que ele já fez. Metodologia é como eu vou fazer. Entendi. Então, Edson, só ficar atento que você tem que colocar na metodologia quais são suas bases de dados, quais são seus descritores. Tá ok? Ok. Então tá, João. Gabriel, tá aí? Tô aqui. Então vamos lá, Gabriel. É a Janaína, né? Isso. Tá aparecendo aí direitinho? Tá. Então, síndrome coronariana aguda e seu agravamento pelo SARS-CoV-2. Ó, isso daí vai dar pano para manga, hein? É. Pode ir. Na realidade, eu já vi que você já fez um monte de coisa aí, mas a Janaína provavelmente vai corrigir. A gente começou já uma orientação, já fiz um encontro com ela, ela conferiu o trabalho todo que eu já tenho escrito algumas coisas, e tem algumas correções ainda para fazer, que ela já leu a introdução que eu tenho feito e tudo mais, mas a gente está caminhando aos poucos. Tá, ótimo. É porque a apresentação é a última coisa que o orientador vai olhar, né? Sim, eu salvei essas imagens porque eu achei elas interessantes e eu achei que seria uma boa colocá-las. Isso é ótimo fazer o que você está fazendo. À medida que vocês vão achando, já vão guardando aquilo que vocês vão precisar, porque depois a gente esquece aonde que está. Eu tenho uma pasta separada onde eu salvo isso tudo e vou já colocando no lugar mais ou menos onde eu quero que fique. Isso é bom. Então, vamos lá. Integrar os conhecimentos acerca da patogenia do SARS-CoV-2, esclarecer os mecanismos de lesão cardíaca causados por esse vírus e relacionar esses mecanismos à síndrome coronariana aguda. Você está achando muito artigo? Eu estou achando um bocado de artigo, mas é igual eu conversei com a Janaína. Eles não são artigos extremamente direcionados para falar da síndrome, mas eles falam de todo do mecanismo de patogenia do vírus e ele é facilmente relacionado com a síndrome. Se você não achar a síndrome, aí você pode tentar mudar um pouquinho, né? Se você não conseguir achar. Porque o objetivo, assim, do meu trabalho, que eu quero fazer, é pegar as hipóteses que eles têm da patogenia do vírus e associar ela com a síndrome mesmo. Porque quando eu pesquiso, por exemplo, com a síndrome, eu acho muito caso clínico. Então, alguns casos clínicos levam ao título. E outros trabalhos, quando falam da patogenia, falam de lesões cardíacas no geral, de cardiomiopatias no geral. Falam de uma forma específica e esclarecida com ela. Mas existe uma relação, muitos trabalhos relatam ela, tem estudos de caso relatando ela, tem alguns ensaios clínicos que relatam esse tipo de evento nos pacientes e tudo mais. E é tudo bem integrado.
os medidores de risco, tanto da Covid-19 como da síndrome coronariana, são meio que os mesmos, de pessoas idosas, com hipertensão, com diabetes, etc. Então, é bem fácil de relacionar eles. Não, vai ficar legal. Deixa eu ver a sua metodologia. Então, você vai usar BVS, Medline Cielo. Os descritores são COVID, coronavírus, cardiomiopatias, tempestade de citocinas, hidroxicloroquina, diagnóstico, artigos em inglês e em português. Então, revisão você vai tirar, tá? Tá. Porque não dá para ser revisão. Uhum. Eu até tenho uma revisão fantástica que eu recebi sobre o coronavírus e a parte de cardiologia. Uhum, sim. Né? É um Tem artigo que alguns bem saiu agora. interessantes. Saiu há pouco tempo. Acho que saiu em março. Sim. Então, ensaios clínicos e abertos ao público. Coloca de livre acesso, é melhor. Tá bom. Né? Fica mais elegante. Tá. Que essa pesquisa realizada? Foi o período que você fez? Isso, foi quando eu pesquisei ela, joguei nos dados. Tá. Então, você vai falar que você fez em agosto de 2000. Como você vai terminar em dezembro ou novembro, né? Então, você pode colocar em novembro de 2020, alguma coisa assim. Porque eu ainda tô com alguns artigos para terminar de ler, desses que eu já peguei, mas eu pretendo pegar alguns outros ainda, se eu achar necessário. Tá. Não, tá ok. Então, para você tá cheio de artigo aí agora, né? E novos. Sim. E você está tendo acesso? Não, só aberto, né? Só livre. Não, Só então aberto. tá. Uhum. E muitos são abertos, na verdade, também. Eu não cheguei a encontrar tantos que eram pagos ou fechados assim, não. Tá. Esse que eu tenho é pago. É mais complicado. Deixa eu ver seus resultados aí, já que você está com ele aí. Então, você conseguiu 402. Aí você está... no total. EVS, PubMed, Cielo. Tá. E aí, a partir daí, você vai selecionar aí, né? São 27, 52 no total que você já conseguiu? Isso, no total. Agora você vai ler e vai descartando alguns, né? Quando você lê na íntegra. Eu já estou fazendo a leitura de alguns, eu imprimi eles para ficar mais fácil para mim de organizar, e eu tenho uma pilha com os que eu não li e os que eu já li. Aí eu estou lendo aos pouquinhos e regulando direitinho o que eu estou fazendo. Ele é todo organizado. Já entendi. Tá bom para trabalhar com a Janaína mesmo. Não, tá ok então, Gabriel. Não, o seu tá tranquilo também. Né? Cláudia. Oi. Uma dúvida rápida sobre os artigos pagos, que o Gabriel falou, por exemplo. Se eu conseguir algum artigo pago por fontes... Não sei nem como caracterizar. Já sei, aquele site russo? Tem vários, né? Mas se você coloca, então, de livre... Você não coloca nada. Que aí significa que você teve acesso até aqueles que são pagos. Tá. Aí você não coloca nada. Entendeu? Então, eu não coloco nem que usei de livre acesso, nem que foi pago. Só coloco artigo. Isso. Tá bom. Então, agora é Gabriela, Isabelle e Lohane. É o Cleiton que vai orientar vocês? Isso. O Gabriel vai espelhar a tela aí, fazendo favor. Gente, tem alguém ainda nessa turma que está sem orientador? Todo mundo conseguiu? Oi. Eu queria saber se, assim, eu vou trocar de tema, porque o tema que eu tinha escolhido, tinha postado no YouLife, ele, depois que eu pesquisei, assim, não tinha artigo suficiente. Aí eu troquei. Troquei, assim, tem pouco tempo. Eu tenho que colocar lá o atual? Não. Não precisa. Não, precisa não. Se seu orientador está de acordo, ok. Tá bom. Seu orientador é a Luana, né? Isso mesmo. Se a Luana estiver de acordo, ok.
Então, microbiologia aplicada à perícia criminal. Ok. Quase que tinha alguém que queria entomologia forense, né? É uma área tão específica que pode... É o nosso. Hã? A entomologia é o nosso, professora. É? Vocês procurando, eu falei, meu Deus do céu. É um tema bastante interessante. É muito interessante, mas o problema é ter professor para orientar, né? A gente achou o Flávio vai orientar o nosso. É o que eu falei a chance é o Flávio. É, o Flávio ele é mesmo. parasito, né? Uhum. Foi eu que falei com vocês? Eu falei foi sim. Aí então, ele aceitou, graças a Deus. Nós estamos agora dando graças a Deus. Eu inventei de fazer de entomologia, mas não achei muito artigo, não. Tomara que as meninas tenham achado. A gente até que achou bastante. Mas tem. Tem até curso. Sim. Isso. A gente se inscreveu. Meu Deus. É bom, que aí vocês aprendem, né? Olhar lá as formigas lá. E aqui, mas tem essa questão de procurar artigo, até você pegar no jeito, eu também achei que não tinha nenhum artigo sobre o meu tema, só que aí quando eu comecei a pesquisar todos os descritores em inglês, e aí você acha, e aí, vamos supor que você acha um artigo legal, aí no PubMed, por exemplo, lá embaixo tem artigos relacionados com aquele que você achou. Aí você começa a achar. E aí você vai colocar isso na metodologia, tá? Que você usou os descritores e a partir dos artigos selecionados, você utilizou artigos, né, relacionados ao tema. Bom saber. Só você colocar na metodologia, não tem problema, não. Tá bom. A gente não pode esconder isso, porque se a banca resolver procurar, a banca não vai achar. Então, quando você fala, não é escondido. Né? Então, mas pode, não tem problema não, desde que você coloque lá, e desde que os artigos estejam dentro do tempo que você determinou. Ok. Né? Então, vamos nos objetivos, meninas. Então, o nosso... Sobe aí, por favor. Sobe aí, por favor. Peraí. Só para mim. O objetivo é compreender a importância da microbiologia na resolução de crimes contra a vida. Tá. Vamos lá para a metodologia. Desenvolver um estudo sobre como os micro-organismos atuam nas análises forenses através do relato de caso do homicídio. Então, vocês vão usar um relato de caso. Isso, né? Vocês vão se basear no relato de caso. Eu queria até confirmar com você, porque meu raciocínio é citar o nosso caso principal, que é o da Mércia, e aí focar no caso, eu acho que deveria focar na micro, nas técnicas da micro, porque o nosso objetivo é falar qual a funcionalidade do biomédico na resolução desse caso de forma microbiológica. Então, um das partes, né, vai ser o estudo de caso, porém, a gente vai focar na função do biomédico e na microbiologia dentro disso. Isso é importante, tá, gente? Isso serve para todo mundo. Vocês estão aí falando de vários assuntos, mas uma pergunta que, se não ficar claro para a banca vai fazer: qual é o papel do biomédico nesse trabalho que você escolheu? Então, pensem sempre nisso. Tá? Então, quem está trabalhando aí com lúpus, que procure lá quais são, né, os exames que são feitos. Então, sempre tem que colocar isso dentro do objetivo aí para tentar justificar o porquê. Então, isso aí dá para fazer também. O que as meninas estão fazendo aí. Mas é isso mesmo, Lohane, é indo atrás, né, daquilo que o biomédico pode resolver. Pode ir para a metodologia, então. Foi realizada a revisão de artigos biográficos, utilizando as bases de dados por Melo, além de artigos oficiais da Polícia Civil. Ok, pode fazer isso também, né? Que além das bases de dados, eles usaram artigos oficiais da Polícia Civil. Isso, muitas vezes, a pessoa usa cadernos, né, da Anvisa. Às vezes tem lá uma RDC que você precisa utilizar, isso pode, não tem problema. Perícia criminal, microbiologia forense e biomedicina forense. Ok.
E vocês já conseguiram achar alguns artigos? Sim, desce mais um pouquinho, tem a metodologia continua na parte de baixo. Isso. Então, A critério de única coisa inclusão. que eu queria enfatizar é que eu vi que você falou, eu lembro que você tinha dito que precisava enfatizar o período, porém a gente colocou os últimos 5 anos, e eu vi aí do coleguinha que você disse que tem que especificar a data. No caso, o crime da Mércia, ele foi em 2010, aí no caso a gente eu queria nos últimos 5 anos, porém, por a gente fazer um estudo de caso que foi em 2010, a gente vai, o certo é colocar o período de 2010 a 2020, né? Ou então você justifica. Porque artigos dos últimos 5 anos a gente achou uma quantidade boa, e eu acho que são técnicas mais atualizadas de microbiologia, precificação. Só que o caso que aconteceu foi em 2010. Mas vocês estão usando só o caso como modelo. Então, como exemplo, né? Vocês podem colocar, vocês já colocaram lá na metodologia que vocês vão usar o caso. Então, justificando dessa forma, não tem problema. Não, tá tranquilo. Então, vocês acharam 3.980 artigos. Sim, aí agora tudo. A gente não especificou por base de dados, igual eu vi que o menino que apresentou em mim. Que é legal também de fazer. Que é legal de colocar lá depois quantos você vai usar no final. Então, isso também é legal. Tá? Então, se vocês estão conseguindo achar um monte de artigo, significa que está ok. Que está indo. É porque, como foi um caso muito divulgado, tem muito conteúdo até da própria polícia, relatório, essas coisas. Então, não é só que vocês podem usar. Então, se esses relatórios fugirem da data, vocês vão colocar lá na metodologia, como vocês colocaram, o caso e relatórios da Polícia Civil datados da época do crime. Entendeu? É só justificar. Tá? Não, então tá ok. Tá tranquilo. Tá bem encaminhado. Karina e Rafaela. Professora, pode tirar uma dúvida com a senhora? Só em questão... pode ir. Só em questão dos artigos. Por exemplo, a gente da entomologia recebeu muitos artigos de pessoas que trabalham na área, sabe? Aí como que eu descreveria isso no trabalho? Vocês não conseguiram achar esses artigos lá na base de dados? Não, a gente não chegou a olhar ainda não, mas aí no caso eu teria que pesquisar de onde ele veio e... Ah, tá. Não, eu entendi então. Isso é bom. Porque inclusive tem uma colega minha que ela saiu até no jornal agora há pouco tempo com essa área mesmo, de entomologia forense. Mas aí eu não ia citar, por exemplo, a pessoa que me enviou o artigo, não. Não, isso não. Não, entendi. Né? Não, entendi. Ela chama Thelma de Phillips. Vou procurar. É o braço direito do professor Davi Pereira Neves. Que isso. Eu trabalhei com ele, com o professor Davi também. Mas ele é o braço direito dele. Sempre foi. Então, vamos lá. Intercorrências e formas de manejo em procedimentos estéticos com ácido hialurônico. Achei, já gostei da ideia. Pode ir, gostei. Pelo amor de Deus, eu morro de medo de tudo. Trabalho, tem revisão bibliográfica sobre as possíveis intercorrências que podem ocorrer durante o uso. Aqui, na hora do objetivo, não usa essa sigla na hora que vocês forem apresentar, não? Tá? Tá bom. Injetável em procedimentos estéticos, minimamente descrevendo sobre suas complicações, como evitá-las e formas de manejo para solucioná-las. Ok. Tá tranquilo. Eu coloquei a metodologia inteira. Nossa senhora, ela colou, foi do trabalho. Colei tudo. Eu tô vendo. Então, é até bom, né? Que aí todo mundo já vê como é que escreve ela. O trabalho em questão traz revisão bibliográfica do tipo integrativa, para a qual foram realizadas buscas em 3 bases de dados. Ok, ficou ótima a sua frase, tá vendo? A busca dos artigos foi por meio da utilização de palavras-chave. Você usou palavras-chave ou descritores? Palavras-chave. Então, palavras-chave. Tipo, intercorrências em procedimento de envelhecimento facial. Os artigos selecionados foram publicados entre os anos
Utilizando os artigos. Só está repetida a frase aí, depois você corrige, tá? Utilizando os artigos nos idiomas inglês, português. Tá. Excluiu. Foram excluídos os estudos duplicados. Eu já estou corrigindo até o negócio da menina, meu Deus do céu. Não, mas tem que corrigir mesmo, professora. Foram escolhidos. Como critério de inclusão, artigos originais, e os assuntos, a pesquisa sobre o ácido hialurônico, dando ênfase nas complicações. Estudos que não tinham relação e complicações foram excluídos, bem como os que não tinham. E outra coisa, onde você colocou aí que são artigos originais? Ali em cima. Só original, vocês não querem relato de caso nem nada? Não, artigo de revisão não é muito bom, não, né? Não, mas relato de caso pode. Aí vocês pode? aqui decidem. Pode, relato de caso pode. Professora, não é o melhor artigo, mas pode. A gente usou um livro de preenchimento. E para que vocês usaram o livro? Para quê? Só para ter, assim, só para ter uma ideia, não sei. A gente não usou a pedaço dele, não, sabe? Tipo, não pedaço, só como base. Você acha que precisa colocar? Não, vocês podem consultar qualquer livro, gente, e até usar figuras de livro na apresentação. Mas na hora que vocês forem escrever o artigo, tentem buscar artigos. Mas não tem problema nenhum você usar o livro para estudar, para montar a sua apresentação, não tem problema nenhum. Tá? Aí eu não preciso citar ele aqui na metodologia. Não, mas você não vai citar. Tá bom. E vocês já conseguiram achar quantos artigos? Professor, 50, mas a gente... Mas a gente ainda está procurando. Mas isso aí tem muito assunto. Né? Isso aí é muito divulgado, então não tem problema não. Né? Não, então tá ok. Tá tranquilo também. Tá. Então eu vou chamar a Larissa Caroline. Professora Andresa chegou também, que era a primeira, se você quiser. Tá, aí depois eu volto lá. Depois eu volto em quem eu pulei. Na realidade, eu pulei foi uma só. Eu acho que você me pulou, porque eu cheguei também. Quem que é? Bianca. Pulei mesmo. Pulei Bianca porque também. Eu estava no estágio, eu saí 7 horas. Não, aí não tem problema não, a gente volta depois. Eu volto sempre nos outros que eu pulei. Então pode ir, Larissa Caroline, tá aí? Larissa? Ela tá sim, professora, só um minutinho. Vocês adoram escrever nesse chat aqui? Gente, é a coisa que eu menos leio. Porque me tira a atenção. Cláudia, a internet da Professor. Ela falou que pode passar um na frente. Tá, então deixa eu passar e colocar Mariana e Roane. Professora, uma dúvida. Eu depositei onde tinha que depositar a carta de aceite e o termo. O meu professor que está me orientando, Marcelo, ele colocou tudo na mesma folha. É porque saiu em 2 folhas. Tudo bem? Não tem problema não, tem. Então tá. Não. Mas aí eu não coloquei olhei de lá qualquer ainda. jeito lá. Tá, eu não Mas olhei aí eu ainda. coloquei, nas 2 opções, eu coloquei os 2. Tá, não tem problema não. Tá, ok. O Marcelo que te aceitou te orientar essa semana? Foi semana passada, porque tinha sido a Cibele, só que ela não me responde desde do dia 24. A Cibele, ela é difícil de responder e-mail mesmo. Aí, como eu já estava fazendo um artigo na matéria que eu estou fazendo com o Marcelo, e o artigo a gente vai tentar publicar, eu já aproveitei essa deixa. Então ótimo. Isso é ótimo. Então, vocês vão falar sobre obesidade infantil. Isso, esse é o tema a princípio, né? Tá. Vamos ver os objetivos. Travou, gente, para vocês? Não, pode passar.
Pode ir no objetivo. Eu estou aqui esperando, eu falei assim, pode ir no objetivo, gente. Gente? Você não é o objetivo geral? Não, eu não estou vendo, eu estou vendo Amiga, porque infantil. travou. É. Uai, gente, pra mim tá normal. É isso que eu estou falando, você vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Fecha e abre de novo, igual a Cláudia. Igual aconteceu comigo aquela hora. Eu estou aqui esperando. Eu acho, Cláudia. Parece conversa de doido, né? Um fala uma coisa, o outro lê outra. Está na primeira página. Isso. Então vai agora na terceira, não é? Ah, não. É, na terceira. Na segunda. Que eu quero o objetivo. Tá na capa, é? Tá na capa. Tá. Gente, para mim tá mudando. Mariana, você consegue colocar aí? Vou tentar, peraí. Para mim tá normal. Eu estou precisando de alguém da estética, eu estou com dermatite, ó. Vontade de enfiar a unha aí. Quem que é da estética aí? Ó, os da estética sumiram? Ah, o Hassan foi esperto, gente. Vocês viram o que o Hassan escreveu? O original, né, professor? Hassan original. O Hassan, você me pega no horário que eu estou dando aula. Eu dou aula terça-feira, Hassan, o dia inteiro. Eu imagino, professor. Os alunos estavam fazendo uma atividade quando eu conseguia ouvir o que você estava falando. Ô, Cláudia, olá, tudo bem? Você falou para não fazer citação direta. É só no desenvolvimento ou na introdução pode? Em tudo. Não, citação direta nunca. Citação direta você vai Beleza. copiar o texto. Nunca. Artigo nunca, tá? Tranquilo. Isso acontece muito na área de humanas. Cláudia, pede para ir outro grupo. Tá. Depois você volta na gente. Então, vamos para Maria Clara e Rafaela. Oi, professora. Oi. Vou compartilhar a tela aqui, viu? Tá. Quem que é o orientador aí? de vocês? É a Fernanda Freire. Tá aparecendo? Tá. Beleza. Então, vamos ver o título. Meu Deus. Boa noite. Nosso trabalho minha parceira é a Maria Clara e a orientadora é a Fernanda Freire e a Rafaela Catazzi. O tema que a gente escolheu, a gente não escolheu um título ainda. O tema é a terapia gênica em embriões para evitar doenças genéticas. Eu coloquei só 2 imagens só para ficar mais cheinho. Os objetivos gerais. O objetivo principal é falar sobre a terapia genética em embriões para prevenir e possibilitar doenças decorrentes de defeitos ou mutações genéticas. Os objetivos específicos são esclarecer os tipos de técnicas que podem ser empregues na terapia gênica, sobretudo em embriões. Apresentar as vantagens e desvantagens do uso desse tipo de engenharia de edição genética para futuros tratamentos e as questões éticas que envolvem esse tema e como elas podem intervir nas pesquisas. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. O que você chama para futuro tratamento? Você não está trabalhando com embrião? O seu objetivo lá não é embrião? Sim. Então, esse objetivo encaixa?
no Sim, seu tema? porque a gente quer falar sobre os tratamentos que podem ser entregues em embriões e, tipo, em futuras pesquisas, coisas do tipo assim. Mas isso aí está parecendo que é futuro tratamento, ou seja, depois que nasceu, né? Ah, não é isso. Não é Então isso. tem que melhorar esse objetivo, porque eu não estou entendendo. Entendi qual que foi a dúvida. Eu tenho que mudar a Entendeu? Porque palavra aí. Aham. isso, porque vocês estão trabalhando com embrião. Então não tem futuro tratamento, você já está fazendo a modificação genética para que ele não tenha doença. Então são duas coisas. Terapia gênica é uma coisa, se não fosse embrião, ok, encaixaria. Sim. Tá? Tem que mudar essa palavra aí para não confundir, né? Porque o que está aparecendo é isso. Então, pode ir na metodologia. Então, revisão integrativa sobre terapia gênica em embriões para contenção e preservação de doenças genéticas. Google Acadêmico pode tirar. Tá. Não é legal, né? Então, Cielo, Lilacs, Medline, eu acho que Lilacs, depois você olha, mas eu acho que é com 2 L's, eu acho. Vocês vão usar palavras-chave mesmo? Sim, eu usei palavra-chave. A Maria Clara, eu acho que usou também. Não, vocês têm que usar a mesma coisa. Sim. Vocês não podem fazer 2 trabalhos separados, né? Outra coisa, vocês usaram essas palavras-chave isoladas? DNA, você vai achar mais de 50 milhões de artigos. Ô, Cláudia, no caso do DNA aí, foi quando eu usei, foi quando eu coloquei o descritivo CRISPR. Pois é, então, você tem que colocar os 2 juntos. Tá? Por exemplo, se eu julgar, porque quando você pensa no descritor, você joga só isso, a terapia gênica. Se eu julgar só terapia gênica, eu vou achar 350 milhões. Se eu julgar DNA, então eu não sei nem te falar quantos. Ética, eu vou achar trabalho de ética da área de saúde, desde a área de direito, área de filosofia. Então, vocês não estão sabendo usar os descritores. Vocês vão ter que colocar terapia gênica e embriões, ética e terapia gênica, CRISPR e embriões, engenharia genética e embriões. O DNA não vai precisar, né? Biologia molecular e terapia gênica. Você ainda pode colocar biologia molecular e terapia gênica e embriões. Porque vocês estão falando que encontraram 82. Se eu julgar essas palavras-chave aqui, eu vou achar mais de quase 1 milhão de artigos. Então, vocês têm que aprender a julgar com essas palavras-chave que vocês escolheram. Vocês vão ter que usar os booleanos. Porque se não usar o booleano, vocês não vão conseguir sair do lugar. Vocês entenderam? Tá? Então, porque vocês estão colocando as palavras isoladas. Vai trazer na verdade, eu usei, por exemplo, terapia gênica e biologia molecular juntas, só que eu não sabia que eu tinha que escrever isso você aí tem exatamente que escrever. Escrito. Isso, você tem que falar. E aí você coloca entre aspas. Terapia gênica e biologia molecular e entre aspas o termo todo. Tem uns comandos de adição e exclusão, né? Eu tenho um link aqui, Rafa, depois eu te mando no WhatsApp, que aí quero, por favor. Tá vendo? Por isso Foi que a é minha bom parte da apresentar, apresentação. Eu te mando. Por isso que é bom apresentar, porque aí um vai dando até a ideia para o outro. Essa é a parte boa, de todo mundo ver o de todo mundo. Além da gente ter ideia, a gente também pode dar ideia. Né? Então, compartilhar informações, como vocês estão fazendo aqui, que eu acho fantástico. Né? Nesse momento, ninguém tem que armazenar informação. Oi. Eu também usei aquele site russo, aquele SciHub. Aí, eu usei para artigo de PubMed, do NCBI, eu nem coloquei porque eu não sabia. Não, aí você não coloca nada. Não coloco. Ah, entendi. Não, entendeu? Outra coisa, qual que é a data? Tá no próximo slide. Ah, tá.
Então, aí vocês tiram esse de livre acesso, tá? Foram vocês que usaram, não foi? Foi a Maria Clara que falou? Fui eu, Maria Clara. Então, Maria Clara, você tira isso daí, tá? Você deixa só artigos datados, né, de 2010 a 2019, língua portuguesa, inglesa e espanhola, artigos originais, ok. Aí você tira esses artigos pagos aí também. Tá bom. Né? Então, com animal vocês não querem, vocês querem só humano, né? Sim. Então, talvez fosse bom colocar aí. Beleza. Só trabalhos realizados com embriões humanos. Né? Que aí você já fecha também. Tá? E aí, outra coisa. Na hora de fazer, então, aí vocês vão, na hora que vocês encontrarem lá os anos booleanos, aí é que vocês vão excluir aquelas pesquisas feitas com animais. Aí entra no seu critério de inclusão e exclusão. Ok? Ok. Mas deu para entender? Deu para ter ideias? Deu. Ah, então ótimo. Né? Cláudia, só uma dúvida. Oi. Ai, esqueci já. Daqui a pouco eu te pergunto, eu esqueci. Tá. Cláudia. Andresa e Giovana chegaram aí? Cláudia. Oi. É Larissa, o Daniel falou que você tinha me chamado, mas eu estava com um problema na internet. Eu já voltei, se eu puder apresentar agora. Na hora que agora eu vou chamar quem eu tinha chamado, agora eu estou retornando a chamada. Beleza. Tá? Então, Andresa e Giovana, as duas estão aí já? Aqui. Tá. Sim. Quem que é o orientador de vocês? É a Lívia Pedrosa. Nossa, a Lívia tá bombando. Professora, onde que põe para projetar aqui? Essa seta que sobe aí, uma seta que tem verde, compartilhar a tela. Beleza. Aqui. Gente, quem está pedindo para apresentar hoje não vai rolar, não. Só quem estava agendado para hoje mesmo. Então, o nosso tema, o título ainda pode ser que mude, mas o tema vai ser um estudo comparativo entre bioestimuladores de colágeno para rejuvenescimento cutâneo. Aí a gente está vendo ainda que a gente já selecionou os artigos, só que a gente vai começar a ler agora, se vai focar em facial ou em outras partes. Tá, não, sem problema. Então, o objetivo... É um estudo, né? O principal é apresentar uma revisão integrativa da literatura, abordando brevemente o envelhecimento da pele, além de comparar dois tipos de bioestimuladores de colágeno, o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, que são utilizados atualmente para harmonização facial. O objetivo específico é relacionar esses dois bioestimuladores injetáveis, além de caracterizar as principais indicações, modo de aplicação e também possíveis complicações, de forma a ampliar a visão e o conhecimento aprofundado sobre esses bioestimuladores em questão. Então, eu acho que, olha só, essa última frase, essa última trecho, né? A fim de proporcionar isso tem cara de escrita, de texto. Então, na hora que você for apresentar, você pode tirar isso. Tá, só deixar ali em complicações, né? Isso, só até complicações. Seria tipo assim, uma justificativa, né? Justificativa, isso. Ô, Cláudia. Oi. Volta aí, Giovana, no primeiro. A gente colocou que são utilizados atualmente para harmonização facial. A gente precisa, tipo assim, será que tem alguma coisa que eles falam? Mas como que vocês sabem que são utilizados? Porque a gente sabe, assim, no geral, né? A gente precisa, tipo, comprovar que eles são os mais utilizados? Sabe que, mas a gente não está falando que são os mais utilizados, você está falando que eles são utilizados. Então, está só utilizados. Vocês não estão falando que é mais. A gente falou que são utilizados atualmente, mas eu estou falando assim, que a gente queria colocar que são os mais, mas é melhor não mesmo, né? Isso é depois que você fizer seu trabalho. Na discussão. Lá na discussão e na conclusão. Aí você consegue. Entendi. A gente, tipo assim, vai olhar na literatura e se algum, se falar, né, alguma estatística que são os mais utilizados, aí a gente coloca, né? Ok, entendi. Tá. E aí a metodologia vai ser um artigo de revisão bibliográfica,
base de dados utilizadas, PubMed e Cielo, descritores que foram utilizados, bioestimuladores de colágeno, rejuvenescimento cutâneo, estética facial, hidroxiapatita de cálcio e ácido polilático. Critérios de inclusão foram artigos originais referentes ao tema nos idiomas português e inglês, publicados entre 2010 e 2020. Critérios de exclusão, artigos não relacionados ao tema, artigos de revisão e artigos que foram publicados anteriormente a 2010 ou em outro idioma, além de português e inglês. E vocês estão usando lá o site lá russo? Estamos, por isso então que eu tá. tirei. Então, tira. Aí, aquela questão que você falou da gente ter usado os descritores de forma isolada, de forma combinada, e também os que estavam relacionados, a gente coloca aqui no slide, porque assim, na parte escrita eu vou colocar. Você pode falar na hora que você estiver apresentando. Entendi. Entendeu? Vocês podem fazer tipo um quadro e falar. Eu vou mudar o slide depois, colocar um... não. Vocês trouxeram aqui hoje só para eu ter uma ideia do que era. Eu não estou considerando que vocês estão com o slide pronto, não. Ninguém. Né? Inclusive... Apesar de que alguns já estão quase prontos, mas... Você está vendo minha tela aí? Ou não? Saiu do slide ou ainda está o slide? Não, está no slide ainda. Espera aí, deixa eu te mostrar a tabela aqui, então. Que a gente já começou a selecionar os slides. Aí a gente fez a tabela assim, ó. Gente, mesmo que duas pessoas, né, dois grupos, estejam falando mais ou menos do mesmo assunto, não é que ele tem que mudar, não. Né? Ele tem que olhar com o orientador. Se o orientador for o mesmo, né? Aí a gente colocou assim, ó, a tabela. Depois eu vou passar ela para o slide também. Aí depois vocês vão ter que melhorar o título também, né? Relação entre descritores utilizados para pesquisa e artigos encontrados. Aonde? Nas bases de dados? Não. Ou não? A partir da pesquisa, utilizando, né, no período de tal e tal. Tá. Beleza. Não, aí tá o período que a gente procurou? Ou não? De 2010 a 2020. Tá. Entendi. Beleza. Não, aí tá ok. Tá jóia. Não, de vocês eu sei que tem muita coisa também. Né? Tem muita coisa, tudo em inglês, mas a gente achou um site assim que traduz também. Né? Bianca. Eu tô aqui. Pode ir. Adoro isso. É o Marcelo, né? Isso. A gente está fazendo um projeto durante o semestre inteiro, né? Sobre esse tema, na matéria que eu faço com ele, com o Cleiton. Aí a gente vai fazer um artigo durante o semestre para apresentar no final. Não, vai ser ótimo, porque você vai unir o útil ao agradável. Exatamente isso que eu pensei. Então, o tema são as plantas medicinais e fármacos fitoterápicos na rinite alérgica. Aí temos os objetivos gerais. Elaborar uma revisão integrativa na literatura científica, né? Que abordando os temas, as plantas medicinais e os fármacos que são importantes agentes no tratamento contra a rinite alérgica. Então, olha só. Evidenciar como estes. Quem são estes? As plantas medicinais e os fármacos fitoterápicos. Tá, então aí você melhora depois. Tá bom. A forma de escrever. Beleza. Tá? Inclusive, você pode continuar lá em cima. Não precisa ser 2, né? Sim. Aí porque no caso ele que corrigiu. Não, mas aí a frase faz sentido, se ela estiver no mesmo parágrafo. Entendi. Não, entendeu? Beleza. Aí faz sentido. Na hora que você muda de parágrafo, que não faz sentido. Sim. Não, beleza, então. Aí temos o objetivo específico, que é mostrar a importância da utilização das plantas, porque na biomedicina a gente não vê muito, mas a gente pode atuar e tá aí, a Anvisa já liberou muitos fitoterápicos, muitas plantas medicinais, e na própria rinite
tem muitos aerosóis que são utilizados, muitos inaladores que são utilizados com essas plantas e esses medicamentos. Aí a gente quer mostrar isso com mais para ter mais visibilidade mesmo. E a gente também mostrando, né, como eles podem substituir e complementar os fármacos convencionais já utilizados no mercado. E também demonstrar o mecanismo de ação desses produtos naturais, evidenciando sua eficácia terapêutica. Não, tá ok. Aí a metodologia foi realizado, né, a revisão integrativa de literatura, onde foram investigados artigos nos bancos de dados, BVS, LIDEX, o DEX e Cielo. Aí eu ouvi vocês comentando que é porque não tem tanto artigo assim relacionado à biomedicina e a biomédicos atuando. Aí, né, tem, igual a menina falou, acho que foi uma menina do tema de entomologia forense, que relacionado tem muita coisa. Eu realmente achei muita coisa relacionada. Só que aí eu não sabia se podia usar ou não. Aí, Só que aí você tem que colocar, olha só, quando você colocou, foram utilizados booleanos e cadê os seus descritores? Ah, sim, tem que colocar, né? Tem. Então, porque para você falar que usou os booleanos, você tem que ter os descritores. Ah, sim. É porque eu usei plantas medicinais entre aspas, porque não estava achando sem. Mas olha só, fitoterápicos. Quando você traçou os seus objetivos, seu objetivo não está falando biomedicina. Então, a minha pergunta é, por que você está procurando artigo que está falando de biomedicina junto? Porque eu tenho certeza que você vai achar um monte de artigo para cobrir o seu objetivo. Volta no seu objetivo. Aonde que está falando aí? Pode ser qualquer um deles. Onde está falando aí que é na biomedicina? Então, eu meio que deixei subentendido contra a rinite, né? Para tratar a patologia. Pois é, acabou. Você não tem que ficar procurando artigo que tem a ver com a biomedicina. Você tem que focar nisso aí. Agora, você tem que mostrar onde que a biomedicina... Eu achei que ia ficar meio incompleto, por isso que eu fiquei receosa. Não. Porque você já me falou que a Anvisa libera e que vocês podem fazer isso. Sim. Né? Mesmo porque você está estudando, porque o biomédico ele também pode trabalhar com pesquisa. Exatamente. Essa matéria é até nova nessa grade nova agora, que é a unidade de aprendizado, unidade integrativa. Então, você não tem necessariamente que achar artigo que tem o biomédico no meio. Você tem que saber fazer o link do seu trabalho de pesquisa com a biomedicina. É o que mais tem. Então, se a banca te perguntar, você está trabalhando com mecanismo. Entendi. Eu fiquei receosa de não ser o suficiente, aí por isso que eu fiquei assim, para procurar mais, entendeu? Não, mas se é assim, tudo bem. Você consegue, sim. Ainda mais esse tema, tem muita coisa. Sim, de pesquisa tem mesmo. Tem, você pode pegar artigo original e montar o seu artigo que dá para justificar tranquilamente. O que o biomédico está fazendo aí? Entendi. Não, beleza, então. Aí, no caso, posso até eliminar algumas coisas que eu achei relacionadas, porque eu não tinha certeza se podia usar dessa forma, né? Então, eu acho que os artigos originais, já que eu achei relacionados, então acho que já é o suficiente. Você só tem que descrever na metodologia o que você fez. Sim, aí eu vou adicionar isso também, então. Não é a melhor opção, mas quando você não tem muitos artigos, é uma opção. Aí é por isso, quando você não tem artigo, que essa opção é permitida, que aí você está justificando. Sim. Então, é porque eu achei que mesmo ia ficar incompleto, mas já que não... Agora, pensando por esse lado da pesquisa, né?
Você tem Então, muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Sim. Né? Aí eu também eu você fiz já... o que aí, você lê francês também? Sim. Aí eu levei em francês conta, é mais os difícil. critérios. Ler é mais fácil, eu acho que pronúncia é mais difícil. Aí Lá foi levado em atrás, conta. você tinha colocado a data? Não coloquei. Porque você colocou que artigos anteriores a 2010, mas em algum lugar você tem que falar qual que é a data limite. Ah, entendi. Então vou colocar também, vou adicionar. Isso. E você só vai pegar artigo livre, sem pagar. Okay. Isso. Aí são essas a inclusão e as exclusões. E uma outra coisa, só artigo original. Sim, eu não, na verdade, eu achei um muito bom que era de revisão. Você pode usar para a sua introdução. Exatamente, eu pensei nisso. Porque ele é muito completo e muito bom. Foi pego de um livro, né, de farmacocinese. E ele envolve muita química, muita biofísica, e ele é muito completo, o artigo. Aí eu pensei nisso, mas é só um também. E aí você tem que colocar aí que é só artigo original. Sim, também vou adicionar isso. Tá. Então vamos lá. Cláudia, ela pode também ver quais as pessoas que o dono desse artigo de revisão citaram, né? Mas isso não é o ideal. Não é o ideal? Não. Você ficar procurando lá nas referências não é a melhor opção. E, tipo assim, a maioria das vezes que a gente vai olhar nas referências é anterior à data. Eu, pelo menos, toda vez que eu vi era anterior à data. Eu cheguei até a procurar nas referências desse artigo que eu peguei, que era de revisão, só que tinha muito livro. Muito livro. Gente, não e era fica, meio antigo também. Não fica procurando a parte lá, ó. Vou ver se eu acho aqui algum artigo aqui nos referências. Cuidado com isso, hein? Que na hora que a banca julgar seus descritores e não achar, aí vocês estão perdidos. Né? Vamos lá, Mariana e Roane. Acho que só está faltando elas, né? E a Larissa, professora? A Larissa conseguiu entrar? Larissa, você está aí? Tô. Então vamos, gente, que eu... É porque ela tem que parar de compartilhar a tela, professora. Tem que tirar o seu. Eu tô apanhando aqui. Clica de novo na seta. E... tá. Aí agora vamos. Pode ir nos objetivos. Que a justificativa até já sei, né? Abordar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes em indivíduos adultos com histórico de obesidade na infância. Tá. Então, o título de vocês não é a realidade obesidade infantil, não, né? Tem relação, né? Volta só lá no objetivo. Elucidar as devidas prevenções para a obesidade infantil. É para ou contra? É para gerar obesidade? Não, contra. Essa é a risada da Roane, não é? Oh, yes! Tá vendo como é que eu lembro? Eu lembro. Olha lá. Então, pode ir a metodologia. Estudo observacional e transversal. Vocês vão fazer um estudo observacional e transversal mesmo? Sim. Tá. Então, vocês vão pegar os artigos e vão olhar. Vocês vão fazer tipo uma meta-análise. Né? Vai ter estatística e tudo bonitinho. Amém. Né? Eu estou perguntando. Porque quando você fala que eu... Formulando.
Tá, que quando você fala que é observacional e transversal, quando você vai usar a base de dados para procurar artigo, isso significa meta-análise. Você vai fazer o levantamento de tudo que os artigos colocaram para poder fazer um gráfico, levantar o porquê, se tem mais, se tem menos. Então, obesidade. Vocês julgaram obesidade sozinho? Jogamos. E achou 50 milhões de artigos? Milhões, milhares. Que não é um bom descritor, né? Não, porque achou muita coisa sobre nutrição. Então, não é um bom descritor. Vocês já podem cortar ele e colocar obesidade infantil. Vocês não estão querendo nem infantil? Sim. Risco cardiovascular. Vocês julgaram sozinho? Então, eu joguei obesidade infantil associada ao risco cardiovascular. Só que a gente tem que colocar... Vocês vão ter que colocar isso aí. Os booleanos. Cadê os booleanos? Entendi. Né? Tem que fazer a associação, né? Tá bom. Isso. E fisiopatologia da obesidade infantil, né? Porque é tudo infantil. Isso. Tá. Então, depois ajustar isso aí. Né? Porque, com certeza, se você julgar obesidade sozinho, risco cardiovascular, não, vai até ano que vem, de tanto artigo. Verdade. Então, gente, vocês mostrarem como que vocês usaram mesmo os descritores, isso é importante. Né? Então, artigo original, com evidência a respeito da obesidade infantil, artigo que abordava as complicações geradas no indivíduo adulto, de indivíduo adulto que apresentava obesidade, né? Na infância. Isso. Então, falta isso aí. Quer fazer um apanhado disso. Tá bom. Isso. Porque se você não colocar aí que ele tinha obesidade na infância, eu entendo que já é só o adulto. Entendi. Artigo que aborda as formas de prevenção contra essa enfermidade. Agora está certo. Ó. Idioma português, inglês, espanhol, publicação 2006, 2020. Por que vocês escolheram 2006? É porque eu achei um artigo de 2006. Porque, na verdade, a gente está fazendo a seleção. Nem tem, eu acho que tem um artigo. A gente ainda está vendo se é relevante colocar, porque é antigo, né? Tem alguma informação. Então, depois mesmo, vocês dão uma olhada. Isso ainda é algo para trocar. Mas vocês já acharam muitos artigos? Porque isso aí tem muito artigo. Já. Né? Não, então tranquilo. Não. Aí, critério de exclusão. Artigo não relacionado ao tema, artigo de revisão, artigos pagos. Isso. Ok. Acabou. Não, aí tá tranquilo. Não, esse tema aí, para mim, né, tem muita coisa, então é mais tranquilo mesmo. Né? Então, Larissa. Oi, Cláudia, só um minutinho. Oi. Já pode começar? Pode. Você é a última de hoje. Nossa, eu tô com dor de cabeça, porque a última coisa que eu comi foi o almoço. Vocês estão vendo? Não, agora sim. Agora sim. Só um minutinho que eu vou... Tô colocando para apresentar aqui. É o Luiz, que é seu orientador? Isso. Espera aí, deixa eu te achar aqui. Nossa, eu tô passando. Você correu na frente e pegou o Luiz, né? Claro. Ele até me ligou, tadinho, para explicar que a vida dele tá corrida. Tá mesmo. gente, todos os orientadores choram comigo também, tá? Então, tadinho, não é só vocês que choram. Eu que fico no meio do caminho, ouvindo os alunos e ouvindo os orientadores. Então, Pode começar? Eu também tenho que arrumar alguém para chorar. Tá, então transplante de células tronco hematopoéticas e histocompatibilidade, ok. Isso. Aí, no caso, esse é um tema, por enquanto, tá provisório, que eu quero aprofundar mais o título, tá? Não, isso é tranquilo. Aí, o objetivo é demonstrar a importância do estudo hemogenético na compatibilidade entre doador e receptor no transplante de células tronco hematopoéticas, bem como a análise da diversidade das frequências fenótipas dos alelos de HLA na população
e abordar o papel dos bancos de dados na busca de doadores não aparentados compatíveis. Essa população é o quê? Então, a população... Oi? Porque o HLA já é humano, né? Isso, mas no caso é como se fosse... É estatístico, por exemplo, na população caucasiana, população ameríndia, etc. Então, no objetivo não tem que ter na população, não. Ah, tá. É só deixar HLA. HLA. Isso aí tem que estar lá na sua metodologia. Qual população que você vai avaliar? Ah, tá. Entendi. Aí a metodologia. Trata-se de um estudo baseado na revisão sistemática de artigos e pesquisas científicas que foram publicados nas bases de dados, Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, Liglux e PubMed. Aí eu queria olhar com você o seguinte, esse banco de dados que eu achei, que é o The Allele Frequency Net Database, o FND. Pode? Pode. Quando você coloca aí, pode. Então, ótimo, porque eu achei muitos artigos bons dentro desse banco de dados. Não, sem problema. Aí a metodologia sobre os descritores utilizados foram os antígenos, aí tem antígenos HLA, teste de histocompatibilidade, genes MHC classe 1, antígenos de histocompatibilidade. Aí eu fui achando muitos assim, eu não sei se eu vou manter todos. Depois que você achar os artigos, você decide. Isso, né, o que porque você mantém. algumas plataformas eu acho, outras não, umas vai até duplicado. Aí, gente, é uma outra coisa. Toda vez que vocês acharem, isso tem que estar na metodologia, né? Que quando vocês acharem artigos duplicados em plataformas diferentes, vocês vão excluir. Aí pode manter uma só, né? Não. Vocês podem falar na metodologia que artigos duplicados em bases de dados serão excluídos. Um deles vai ser excluído. Entendi. Aí eu estou construindo a tabela dos descritores. E aí, só te chamar a atenção que seu título está legal. Relação de descritores encontrado na busca de artigos, na pesquisa em bases de dados. Tá ótimo o seu título para essa tabela. Só uma coisa, o número que você colocou aí se refere a resultados. Ah, é verdade, desculpa. É isso mesmo, essa eu errei. É isso mesmo, era resultados. Eu coloquei número de artigos como se fosse o total que eu vi. É isso mesmo, resultados. Aí, ó, gente, o título dela tá ótimo, tá vendo? Pode passar? Ficou bom, pode. Aí os critérios de inclusão foram artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020, com idioma português e inglês, e os critérios de exclusão, artigos não relacionados ao foco do estudo, inferiores ao ano de 2010, e artigos pagos. E aí eu te pergunto, qual que é a população que você vai avaliar? Qualquer um? Caucasiano, ameríndio? Então, o meu intuito era avaliar em um todo. Só que eu não sei se um todo vai ficar pesado, mas só que naquele banco de dados que eu achei, que é o dos alelos, eu consigo abordar todos ou até uma grande parcela mundial. Então eu queria fazer a comparação. E aí você não precisava colocar lá atrás população mesmo. E aí então seria legal. Excluir. Seria legal você fazer assim, essa comparação. Sim, eu quero fazer essa comparativa. Então vou excluir essa palavra. Só isso, por enquanto. Mas é isso mesmo. Não está tranquilo. Né? Bom, gente, então acho que agora fechou aqui, né, as apresentações de hoje. Então, as próximas apresentações vão ser dia 29. Né? Então, 29 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, Cláudia. 11. Eu ia fazer sozinho o TCC, porém, eu agora estou fazendo em dupla com a Bárbara. Vocês me falaram na semana passada. A minha apresentação estava para a próxima e a dela para outra ainda. Como é que vai ficar? Não, eu vou colocar alguém no lugar dela.
Ah, então vai tudo no dia mesmo que eu estava marcado, no caso da prova. Isso. Eu vou colocar no lugar dela, eu vou colocar a Priscila, que está sem data. Priscila, você tem data, Priscila? Tá monossilábica aqui comigo. Então, Priscila, você vai ficar... Acho que a Bruna também está sem data. Eu vou olhar aqui. Priscila, você vai ficar dia 13/10 e dia 10/11. Tá? Que eu te coloquei no lugar da Bruna. Não, da Bárbara. Deixa eu ver se tem outra pessoa que saiu aqui. Aqui, ó. Ô, Bruna, você vai ficar no dia 29/9 e dia 10/11, que eu te coloquei no lugar da Juliene, que a Juliene passou também lá para outra... Tá bom, então 29/9 e 10/11, né? Isso. Beleza. Tá? Eu preciso conversar com você também. Depois, professora, você falou que era para eu conversar com você aqui na aula mesmo. Então tá, pode. Daí a gente conversa. Tá, só que eu não vou ficar esperando todo mundo sair, não, gente. Então eu vou desmaiar de hipoglicemia. Cláudia. Gente, eu tô morrendo de fome. Me deixa comer, pelo amor de Deus. Come aí, professora. Se não tem jeito, eu tenho que ir lá pegar comida, arrumar comida ainda. Eu sou uma... Professora. Minha apresentação de noite passou para de manhã. Seria amanhã, dia 16. Só que aí eu te mandei um e-mail, eu nem sei se você chegou a ver, que eu vou... Hoje é meu dia, minha filha, desde 7 horas que eu estou dando aula. Então, pois é, aí eu mandei um e-mail, uma mensagem desesperada por ração para te falar que eu não podia apresentar amanhã. Aí você tá de lembrando, manhã né? tá tranquilo, de manhã tá tranquilo. O não, problema então é à tá noite. bom, é só pra você não ficar esperando a gente lá amanhã, porque eu vou trabalhar, não vai dar pra gente apresentar amanhã. Não, o Hassan me falou. Então tá bom. Obrigada, professora. Nada. Então, gente, até na próxima. Tá? Bom, Bruna, o que foi? Então, é porque eu tô com o Daniel, né? E